Vamos considerar a seguinte desigualdade: módulo de 2x mais 5 é maior do que 7. E vamos encontrar todos os valores de x para os quais essa desigualdade é verdadeira. Bem, como essa desigualdade envolve a função módulo, a gente tem que dividir a solução em vários casos. Porque o valor de módulo de 2x mais 5 depende do sinal de 2x mais 5. Se 2x mais 5 é positivo, esse seria o caso 1. O caso em que 2x mais 5 é positivo, neste caso, módulo de 2x mais 5 é exatamente igual a 2x mais 5. O módulo de um número positivo é o próprio número positivo. Então, neste caso, nós temos que resolver a seguinte equação: 2x mais 5 e maior do que 7. Ok? E é muito fácil resolver essa equação, né? Então vai ficar 2x é maior do que 7 menos 5, que é 2, portanto x tem que ser maior do que 1. Mas isso não resolve todo o problema. Por quê? Porque agora a gente tem que ver em que condições, para que valores de x, 2x mais 5 é positivo. Então, para isso, a gente tem que resolver esta desigualdade agora. Então, para que valores de x, 2x mais 5 é positivo? Bem, é fácil resolver, né? 2x tem que ser maior do que menos 5, portanto, x tem que ser maior do que menos 5 meios. Então, no caso 1, a gente só pode considerar valores de x maiores do que menos 5 meios, ok? E para esses valores, os valores que satisfazem essa desigualdade, módulo de 2x mais 5 é maior que 7, são exatamente os valores de x maiores que 1. Então, no caso 1, a gente encontrou valores de x para os quais 2x mais 5 é positivo e satisfaz a desigualdade original. Então, quem são esses valores? São os valores de x que satisfazem tanto essa condição quanto essa condição. Então, para ver os valores de x para os quais essas duas condições são satisfeitas, a gente faz o que a gente chama de um varal. Então, primeiro eu desenho todos os pontos aqui na reta real para os quais x é maior do que 1. Isso é fácil, né? Então, o 1 certamente não satisfaz essa condição, eu vou pôr o 1 aqui. E os valores de x para os quais x é maior do que 1 são todos os pontos à direita de 1 na reta real. E quem são os valores de x que satisfazem a segunda desigualdade, essa desigualdade aqui? Bem, é fácil, né? Então, menos 5 meios é exatamente menos 2,5, tá certo? Menos 2,5, digamos, está aqui. Menos 2,5 está aqui. Menos 2,5 está aqui. À esquerda de 1, né? 0 está entre esses dois valores aqui. E os valores de x maiores do que menos 2,5 são exatamente esses valores que estão aqui. Então, eu quero todos os valores, todos os números reais que estão tanto nesse conjunto quanto nesse conjunto aqui. E isso é fácil, né? Então, eu quero encontrar todos os valores de x que ao mesmo tempo são maiores do que 1 e são maiores do que menos 2,5. São exatamente os valores que são maiores do que 1. Portanto, esse é o conjunto que a gente encontrou. Se x for maior do que 1, então a gente está exatamente no caso 1 e x satisfaz essa desigualdade. Bem, a gente pode fazer a mesma coisa no caso 2,
que é o caso em que 2x mais 5 é negativo. Neste caso, módulo de 2x mais 5 é exatamente menos 2x mais 5. Porque 2x mais 5 é negativo. Portanto, a nossa desigualdade vai ficar assim. A gente tem que encontrar os valores onde o módulo de 2x mais 5, que nesse caso é menos 2x mais 5, é maior do que 7. Ok, então é fácil de resolver isso. Vai ficar menos 2x menos 5 é maior do que 7. Ou seja, menos 2x é maior do que 12. Aqui aparece menos 2 multiplicado por x. Eu quero me livrar desse menos 2, então eu vou passar dividindo o menos 2 para o outro lado da equação. Mas como esse número é negativo, né, a gente tem que inverter a desigualdade. Então x vai ter que ser menor do que 12 dividido por menos 2, que é menos 6. Certo? E por outro lado, a gente tem que encontrar os valores de x que estão no segundo caso. E esses são exatamente os valores de x para os quais 2x mais 5 é negativo. E é fácil resolver isso. 2x tem que ser menor do que menos 5, ou seja, x tem que ser menor do que menos 5 meios. Então, para estar no caso 2, a gente tem que satisfazer essa desigualdade aqui. E para ser a solução da nossa desigualdade original, essa desigualdade aqui, o x também tem que satisfazer essa desigualdade. X tem que ser menor do que menos 6. Então, é fácil ver que os valores de x que são menores do que menos 5 meios são exatamente os caras que estão à esquerda de menos 5 meios. E os caras que são menores do que menos 6, note que menos 6 é menor do que menos 5 meios, menos 5 meios é menos 2,5, então menos 6 está aqui do lado esquerdo de menos 5 meios, então a gente precisa de valores menores do que menos 5 meios para estarmos no caso 2. Então, as soluções no caso 2 são exatamente os pontos que estão nessa região aqui. Os pontos que estão nessa região, menores do que menos 6, são exatamente os pontos que satisfazem ambas essas desigualdades. Essa desigualdade aqui e essa desigualdade aqui. Então, nesse caso, o conjunto solução, vamos ver se eu consigo colocar aqui, o conjunto solução são exatamente os pontos menores do que menos 6, no caso 2, tá bom? Então, a gente encontrou duas regiões que solucionam a desigualdade. No primeiro caso, a gente encontrou os valores de x maior do que 1. Para qualquer valor maior do que 1, ele é a solução da nossa desigualdade original. E no segundo caso, a gente encontrou que para valores menores do que menos 6, eles são também solução da nossa desigualdade. Ok? Bem, para ser sincero, falta um caso, que é quando 2x mais 5 é igual a 0. Bem, mas nesse caso, módulo de 2x mais 5, né? Esse seria o caso 3. Mas nesse caso, módulo de 2x mais 5 é exatamente igual a 0, que obviamente não é maior do que 7. Então, nesse caso, que é exatamente o caso em que 2x mais 5 é igual a 0, ou seja, x é igual a menos 5 meios, esse caso não é solução da desigualdade. Ok? Portanto, quem é o conjunto de solução? O conjunto de solução da desigualdade é
eu vou fazer o desenho. Primeiro, a representação geométrica. São os valores de x que são maiores do que 1. E também os valores de x menores do que menos 6. Então, essa é a representação geométrica do conjunto solução. Portanto, o conjunto solução são todos os números reais, tais que ou x é menor do que menos 6, ou x é maior do que 1. Isso é a união de dois intervalos infinitos, duas semi-retas. Isso é exatamente o conjunto formado pelos pontos menores do que menos 6, são os valores de x que são menores do que menos 6, união com os pontos que são maiores do que 1. E esse, portanto, é o conjunto solução da nossa desigualdade original.